E aí pessoal, beleza com vocês? Que tal a gente aprofundar um pouquinho mais do nosso conhecimento e história nessa área, nesse assunto, nesse tema aí de homem das cavernas, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, quando eu era pequeno eu lia muito gibi, né? E eu gostava muito dos gibis da Turma da Mônica, e eu gostava inclusive de um quadro, né? De um personagem que foi criado por Maurício de Souza, que é o Piteco. Né? Ele era o típico homem das cavernas, né? Ele vestia uma roupa assim como se fosse de pele de animal, né? Barbudão, cabeludão, né? Ele andava com um cacetete assim, um porrete grandão, né? E aí ele lutava contra dinossauro e era sempre uma onda porque ele ia atrás de comida, né? E ele pegava ali o ovo de dinossauro, alguma planta, quando ele estava encantado por alguma mulher das cavernas, né? Tinha aquela brincadeira de que para ele conquistar ela, ele tinha que dar uma cacetada assim na cabeça dela e sair arrastando ela pelos cabelos. Curiosamente, é exatamente essa a visão de pré-história que vem na minha cabeça quando falam pré-história. Quando falam Homem das Cavernas, é essa imagem que vem na minha cabeça. Mas eu preciso entender que essa imagem que vem na minha cabeça é uma imagem que foi construída pela educação que eu recebi. Né? Desde pequeno na escola, quando falavam em pré-história, falavam o retrato desse Homem das Cavernas. Mas aí eu fui crescendo e fui estudando e a gente foi percebendo que não existe apenas essa visão sobre esse período da história, entende? Existem outras visões. Eu vou aqui falar para vocês das duas principais. Por que as duas principais? Porque nenhuma e nem outra tem evidências plenas e conclusivas e fechadinhas, bonitinhas, tá certo? Que provem que elas estão certas. Elas são teorias, entende? Elas têm o seu conjunto de evidências, mas também tem muitas perguntas que faltam respostas. Eu estou falando de tanto uma quanto a outra. Quais são elas? Evolucionismo, criacionismo. E aí fica a cabo da gente chegar aqui agora para você e explicar as duas e você pensar direitinho naquela que faz mais sentido para você, aquela que você gostaria de seguir e ter o direito de escolher qual que você vai seguir. Tá entendendo? Então veja só, olha só, falando sobre a pré-história na visão dos evolucionistas. Você já deve estar acostumado, inclusive, com os termos que eu vou falar aqui agora, certo? A pré-história na visão dos evolucionistas, ela trabalha a ideia de que o homem, ele saiu evoluindo ao longo do tempo, entende? Ele evoluiu de um animal, de um ancestral comum, tá certo? E esse ancestral comum, ele foi desenvolvendo características para que ele conseguisse se adaptar melhor ao ambiente onde ele estava, às suas necessidades, e com o passar do tempo, ele foi evoluindo. Então você já deve ter ouvido aí falar sobre o Australopiteco, ou o Homo habilis, ou o Homo erectus, né? O Australopiteco é tipo o homem primitivozão mesmo, assim, que parecia um macacão, né? Mas assim, ele parecia muito um macaco, mas ele não tinha as características de quaisquer macacos, você tá entendendo? Ele já tinha um pouco de diferença. E aí, com o passar do tempo, ele foi evoluindo e ele evoluiu para o Homo habilis, né? Que ele foi adquirindo certas habilidades, né? Algumas técnicas para plantar, para construir algumas ferramentas, né? Depois esse Homo habilis ele evoluiu e ele conseguiu adquirir uma postura ereta, né? Porque ele vivia sempre curvado, né? Porque ele tinha uma característica física assim mais de macaco, mas aí ele né? Ao longo do tempo, logicamente, né? De acordo com a teoria evolucionista, ele tomou a postura ereta. E aí esse tipo de homem, por assim dizer, né, de primata, vamos colocar assim, de primitivo, né, esse homem em desenvolvimento, em evolução, ele era classificado como Homo erectus, porque ele já conseguia andar em duas, né, com os dois membros inferiores, né, e as mãos ficavam já soltas, elas não ficavam no chão. Depois do Homo erectus, ele evoluiu mais um pouco, e aí ele se transformou no Homo sapiens, tá certo? Que ele já conseguia raciocinar sobre as coisas com capacidade de aprender, e depois ele evoluiu para o estágio final, que nós conhecemos ser o Homo sapiens sapiens. Até esse nome, né, ele significa assim, homem que sabe, ou seja, ele tem consciência de si, ele sabe que ele sabe, e ele sabe que essa sabedoria vem de um aprendizado que ele pode desenvolver por sua própria criatividade, entende? Então, assim, essa estrutura de evolução do homem, ela é pregada
ela é ensinada dentro de períodos históricos, né? E inclusive estabelece os períodos históricos. Quando o homem era um Australopithecus, tá certo? O Homo habilis ali, isso na história é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, ou, cientificamente falando, o nome é Paleolítico, né? Que significa a Idade da Pedra Lascada, ou seja, aquela pedra rudimentar, que simboliza que o homem ele não sabia lidar direito, criar uma ferramenta boa, mas ele conseguia criar alguma coisa, mas aquela coisa que ele criava ainda não era perfeita, estava meio assim, ele não conseguia fazer uma ferramenta bonitinha, sabe? Ele queria fazer uma faca, por exemplo, ele pegava uma pedra e lascava a pedra, e ela ficava toda assim, ficava como se fosse um formato de uma faca, entende? Um pouco amolada como uma faca, né? Eu digo assim, com capacidade de cortar, mas ainda assim de forma muito, muito grosseira. Quando ele começou a desenvolver ferramentas mais elaboradas, então na história conhece como já uma nova fase, não é mais o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, agora já é uma outra idade, que é a Idade da Pedra Polida, que é o Neolítico, ou como se fosse uma nova pedra, né? Nova, lítico, pedra, nova pedra, ou a Idade da Pedra Polida. Bom, estou falando para vocês aqui a linha dos evolucionistas. Mas como eu falei no início para você, não só existe essa linha de pensamento sobre a pré-história. Existe uma outra linha que tem muitas evidências também que comprovam, tá certo? Que mostram que faz sentido pensar também dessa maneira aqui, que é o criacionismo. E o criacionismo, eles têm a ideia de que o mundo, o homem ele não evoluiu, entende? Assim, dessa forma como os evolucionistas estão dizendo, né, da macroevolução, nem os animais eles evoluíram assim, de uma espécie se transformou em outra espécie, você está entendendo? Os criacionistas já creem que o mundo e o homem foram criados por Deus, e foram criados do jeito que estão, assim, entenda. Lógico, para os criacionistas, nós estamos numa situação um pouquinho pior do que da forma como eles foram criados. Eles foram criados de uma forma perfeita, tá certo? E por causa das agruras da vida, por causa do pecado, por causa dos problemas do mundo, a qualidade de vida foi diminuindo e nós estamos no estágio que nós estamos hoje. Agora, assim, como é que então o criacionista explica, por exemplo, os fósseis encontrados em cavernas, que os evolucionistas dizem, olha, esse fóssil de um homem, ele foi encontrado na caverna, isso prova que o homem vivia em cavernas e morava em cavernas e era o homem das cavernas. Como é que o criacionista explica isso? Bom, para o criacionista, existiam sim homens das cavernas. Tá certo? Essas pessoas moravam em cavernas. Estou dizendo que todo mundo morava em caverna. Mas existiam pessoas que moravam em cavernas. Né? Inclusive tem um doutor, ele é doutor em história, tá certo? Ele é arqueólogo, é o doutor Matusalém Alves, ele tem vários artigos escritos, e não só eles, mas também tem muitos outros artigos na internet, artigos científicos, produzidos por grandes acadêmicos, doutores, PhDs, cientistas, sabe? Arqueólogos. Então é só você buscar, tá certo? Você vai encontrar muito material acadêmico, referenciado, bem embasado, que mostram que faz sentido também pensar dessa maneira. Tá certo? Eles dizem o seguinte, o Matusalém fala que esses que viviam nas cavernas, eles eram como se fossem os excluídos da sociedade. Veja só, não é de estranhar isso não. Quando você analisa a história das grandes civilizações, por exemplo, era muito comum nas civilizações antigas, por exemplo, quando um bebê ele nascia defeituoso, é porque isso não fica em qualquer livro de história, entende? Assim, os livros didáticos, eles não falam tanto sobre isso, mas o costume era muito comum na antiguidade. Bebês que nasciam deformados, eles eram lançados, eles eram abandonados, tá certo? Alguns deles eram mortos, outros eram sacrificados a deuses, tá entendendo? Nas suas concepções religiosas, né? Nas concepções religiosas pagãs, entende? Então, assim, é possível que alguns desses homens das cavernas tenham sido, tá certo, alguma dessas crianças que por algum defeito, seja de nascença e tiveram sorte de sobreviver, tá certo? Ou algum ser humano que adquiriu alguma doença e essa doença ela foi degenerativa e essa pessoa era excluída da sociedade porque era considerada defeituosa, imunda, impura, e essa pessoa era lançada então para viver por conta própria. E eles buscavam seus refúgios, saíam das cidades e iam morar justamente nas cavernas, tá certo? Curiosamente, as cavernas, elas podem ser consideradas hoje
e elas são consideradas hoje pelos arqueólogos de todos os lugares de se encontrar evidências e objetos arqueológicos, né, paleontológicos, os lugares que são mais fáceis de você encontrar alguma evidência paleontológica bem preservada são justamente nesses ambientes mais fechados. Veja que o egípcio, ele mumificava e trancafiava ali aqueles cadáveres nas pirâmides, e aquele ambiente fechado ali, né, provocava um tipo de selamento que colaboravam na mumificação e na preservação. Então, nas cavernas, a mesma coisa. Um cidadão que morria numa caverna, talvez aquele ambiente ali, ele tinha uma condição que retardasse mais, tá certo, a degradação, a decomposição daquele material, mesmo sendo orgânico ali, né? Justamente por ser orgânico, né? Então, a gente tem o criacionista, ele tem essa ideia, né? Ele tem essas evidências, ele tem esses pensamentos a respeito do homem da caverna. Então, quando um criacionista vai responder essa questão, por exemplo, de que o que é que o homem da caverna comia? Olha, ele comia comida, só que talvez pela sua situação de saúde decadente, meio complicada, ele não conseguia produzir comida da forma como as pessoas que viviam em cidades conseguiam produzir, entende? Ele não conseguia ser agricultor, então ele vivia de coleta, tá certo? De caça de animais pequenos, tá entendendo? Para poder sobreviver. E isso justifica e combina justamente com algumas ossadas que são encontradas nesses lugares. Bom, isso dá muito pano para manga, mas aqui a gente deu mais ou menos um parâmetro básico para você dessas duas linhas, evolucionismo, criacionismo. Eu particularmente posso dizer para você, eu sou criacionista, sabe por quê? Porque eu prefiro muito mais acreditar na ideia de que Deus me criou do que eu ser um macacão melhorado. Você entende o que eu quero dizer? Bom, fica a dica para você aí, tá certo? Mas você é livre para você escolher aquilo que você acha melhor e a gente vai aprendendo um pouco mais. Vamos estudar. Se liga!